Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema hoje é a esquerda e a direita, e no geral a política. Só que rapidamente vocês irão perceber que a minha proposta de conversa não é falar de uma esquerda e de uma direita, mas chamar a atenção que anterior a esta conversa, que é necessária, nós temos a ideia de uma formação política e de uma compreensão do que é a política. Nós que somos professores de filosofia e conteúdos, digamos, correlatos como história, sociologia, pensando na educação básica, mais geral no Brasil, e outras disciplinas aí da formação universitária, nós temos que sempre recolocar que nós, quando ensinamos, digamos, a política, nós não ensinamos um partido político. Este mesmo problema poderia ser aplicado, por exemplo, à ideia do ensino religioso, que entrou agora recente na nova BNCC, nos últimos anos do ensino fundamental. Não se ensina religião na escola, no sentido de ensinar a minha religiosidade ou a religiosidade de algum tipo. O que se ensina na escola é uma visão, digamos assim, que abarca, no caso do ensino religioso, todos os fenômenos religiosos. O papel da escola, na nossa concepção de Estado laico, o Estado não teria uma religião, mas ele permitiria a existência de todas as religiões, e por causa disto, ele em si, digamos, não teria uma. Nós podemos falar que a política é a mesma coisa. Nós, para compreendermos, até mesmo sermos protagonistas dentro daquelas opções ou daquela opção partidária que eu vier a fazer, eu preciso conhecer a política num sentido mais amplo, dentro do qual vai estar aquele partido com o qual eu me identifico. E enquanto professor, portanto, eu estaria negligenciando a minha essência da minha profissão, da minha ação, se eu ensinasse para, digamos, os jovens, um dado partido político como sendo a política. Isto, a longo prazo, não faz bem nem para este próprio partido que eu teria todos os amores por ele. Portanto, a política é mais ampla e ela inclui a contradição. Ou seja, o ensinar a política, no sentido lato, é preciso compreender as bases do que, digamos, estaria presente em esquerda ou direita, e depois poder também ensinar, enquanto professor, o que seriam as bases, os princípios teóricos da direita e da esquerda. É claro que, num dado a altura da conversa, as pessoas podem saber qual é a opção que eu me identifico. Porém, antes de partir para isso, é preciso fazer este recuo. É curioso porque se nós vemos as pessoas debatendo sobre política, no geral, a maioria das pessoas, nós se fizermos algumas perguntas para essas pessoas, perguntas elementares para que a conversa possa fluir, nós descobrimos que as pessoas não saberão responder com precisão. Como então alguém que não sabe, por exemplo, o papel do executivo municipal? Qual é o papel do legislativo municipal? Qual é a diferença de um legislativo municipal para um estadual e para um federal? Qual é o papel das assembleias estaduais em relação, por exemplo, à Assembleia Federal? Então, sem nós sabermos quais são esses papéis, qual o papel, por exemplo, de um Ministério Público? Qual é o modelo político que nós brasileiros temos? Ele é uma democracia? Como conciliar modelo político com modelo econômico? Por exemplo, nós somos uma democracia presidencialista, nós temos um sistema capitalista no âmbito da economia,
como é que interage esse modelo econômico com o modelo político. Por exemplo, por que aqui no Brasil nós declaramos que o Estado não tem religião, mas por que, por exemplo, existem símbolos religiosos nas instâncias públicas? Por que uma diretora de escola reza Pai Nosso e Ave Maria numa reunião de professores? Então, nós precisaríamos, nesse último caso, é um erro, né? É uma negligência administrativa. No entanto, isso existe. Então, como é que a gente pensa tudo isso? Então, antes de, portanto, debater se eu sou partidário da esquerda e da direita, eu preciso pensar isso. Um segundo passo para tornar a reflexão, portanto, profissional, é entender que o que nós chamamos de esquerda, ele não está reduzido, por exemplo, a um partido. Existem ideias que passam pela esquerda. Primeiro que nós teríamos que discutir a origem do termo esquerda e direita. Isso já é outra coisa também, que o pessoal lembra lá da Revolução Francesa, e era um pouquinho anterior a isso, essa expressão esquerda e direita, droite e gauche, la droite e la gauche, em francês, contemporâneo. Não sei como é que era na época lá da Revolução Francesa. Pois bem, nós temos que entender então quais ideias comporiam. E aí nós vamos descobrir que um partido, ele nunca captura a totalidade desta ideia. E há uma disputa dentro do espectro, por exemplo, esquerda e do espectro direita, haveriam disputas para ver quem são. Então, achar que a esquerda é comunista é simplismo. Não é. O que seria o socialismo? O que seria a social-democracia? E por aí vai. Quando a gente passa a ter esse refinamento de percepção, é claro que nós vamos, por exemplo, ver em partidos da esquerda elementos que não são necessariamente historicamente ligados a essa esquerda. Essa esquerda vai ter digamos assim, um leque que vai compor a sua característica e que nem tudo que está dentro deste leque é dela. Ela pode compor-se, por exemplo, num atendimento, numa percepção de que o Estado precisa fomentar a economia, mas especialmente com ações ligadas às pessoas pobres, porém certas políticas econômicas podem ser eminentemente capitalistas, que não tem nada a ver com a esquerda tradicional. Nós podemos pensar a direita da mesma forma. Seria o liberalismo a referência fundamental, o pensamento chamado liberal, a referência fundamental para que hoje o que nós chamamos de direita, mas esse liberalismo, por exemplo, o liberal inglês, europeu, é uma coisa. O que é o liberal nos Estados Unidos? Por exemplo, como pensar que o liberal é conservador? A palavra em si seria alguém que seria liberal, por exemplo. Cada um faz da sua vida privada o que bem entender. Mas como que nos Estados Unidos a moral, por exemplo, sobretudo a moral sexual, é extremamente reacionária, castradora, recalcada? Como explicar isso? Que eles são liberais na economia e conservadorésimos na vida privada. E a ponto de, nos Estados Unidos, o presidente tem que ser um presidente ligado a uma tradição cristã. Tem que jurar sobre a Bíblia. Ele pode ser até islâmico, mas ele vai jurar sobre a Bíblia. Eu não saberia os detalhes se ele sendo islâmico nos Estados Unidos, como é que ficaria. Se há alguma questão formal que prevê isto. Mas o fato é que o presidente jura sobre a Bíblia. Então, como assim? É liberal, mas é conservador nos costumes. Então, esses temas que faz com que a política exija que nós tenhamos uma formação para ela. E, como num treino de futebol, que a criança fica lá jogando a bola entre cones, por exemplo, e aí ele se pergunta, mas eu queria jogar, né? Eu não quero ficar fazendo isso, eu quero jogar, o fominha, né? Como a gente diria na minha infância. Aí você entende que não, que aquele exercício de ficar com a bola entre os cones ou ficando dando os passos, depois você vai tornando aquilo um conjunto
e aquilo depois é utilizado lá na frente. Eu diria que a política é também a mesma coisa, né? Você precisa ter uma formação anterior, que necessariamente tem que falar política, partido, esquerda, direita. Então, se nós estamos estudando lógica, por exemplo, se nós estamos estudando Platão, Aristóteles em filosofia, isso não está falando do meu partido, do PT, do PSDB, do PROS, e de outros partidos aí, do PSL, enfim, desses outros nomes. Porém, nós vamos entender que ler esses clássicos da literatura e da filosofia, todos eles servirão como este preparativo fundamental para que depois eu consiga discutir a política. E discutir a política não só brigar com o meu opositor, como hoje em dia virou, ou falar mal no meu grupo de WhatsApp do outro, que é o que virou, seja na esquerda, seja na direita, é isso que se faz hoje em dia. Mas eu saberei fazer uma crítica, e essa é a mais difícil e ao mesmo tempo a mais importante, a os meus correligionários. Porque qualquer um adulto sabe muito bem que junto, né, com os meus parças de política, vamos ter aquele que vai me desagradar, aquele que vai pensar diferente de mim. E aí? Eu vou fazer o que os grupos de WhatsApp fazem, que de direita, né? Que é quando alguém vira desafeto deles, ele rapidamente passa a ser maltratado como sendo comunista. Então, isso não é uma solução. O cara é do meu grupo e de bolsonaristas, e aí o cara agora criticou o Bolsonaro. Aí o grupo passa a tratá-lo como se ele fosse comunista. Parece brincadeira, mas é o que existe, e o problema é que muita gente não entende isso como brincadeira, leva isso a sério. Então um parça de campanha, que fez campanha, que divulgou notícias e tal, agora brigou com o Bolsonaro, eu trato ele como comunista. Ou ao contrário também acontece. Então o curioso é a gente entender que existe uma ecologia da não política acontecendo hoje, que ela acontece no ecossistema da direita e no ecossistema da esquerda. É claro que eu, pessoalmente, tenho o meu posicionamento político, em outro momento, em outra época, falarei ele, mas tenho prestado atenção, existem diferenciações, é um negócio complexo, não é simplista, mas tende-se a reproduzir, seja na esquerda, seja na direita, certos comportamentos que acabam sendo o que nós estamos chamando atualmente da não política. E isso é o fim. Nós não podemos admitir a não política. Nós temos que saber lidar e não podemos deixar que chegue num lugar que aquele que é o meu opositor seja tornado bandido. As mídias brasileiras, por exemplo, tendem a tratar os movimentos sociais como se fossem movimentos criminosos. Isso, por exemplo, é inadmissível. Uma organização de desempregados que querem comida, que querem moradia, não pode ser identificada, e é muita malvadeza, com um grupo criminoso. E um grupo criminoso, ele é o criminoso entre os pobres, ele pode acontecer entre os pobres, na favela, na periferia, e ele pode acontecer também entre o chamado colarinho branco. Então, o criminoso é uma coisa que nós temos que aprender a determinar o que é o criminoso, do ponto de vista da opinião política, do ponto de vista nesse sentido. Porque quem é que determina isso efetivamente no Estado são algumas instituições, a polícia, certos setores dos ministérios públicos, e quem, digamos, qualifica no final, quem bate o martelo, é o sistema judicial. Então, voltando aqui, o convite, portanto, é pensar que antes de debater o meu partido, o meu posicionamento político, eu preciso conhecer isto. O filósofo Hegel, conhecido por criar sistemas bem complexos, ele dizia que a pior coisa é um assunto que, digamos, a maioria das pessoas se dizem
entendidas deste assunto, porque isso não vai dar bem, vai dar ruim, como dizemos na gíria hoje. Porque nós vamos ter o não especialista, o que não é profissional do campo, falando dele. Só que nós temos uma série de assuntos que são desafiadores, porque não dá para aplicar esta regra do Hegel nisso. Por exemplo, a educação pública, os não especialistas, que não são professores, como eu, que sou professor, de certa maneira, precisam ter um certo entendimento deste tema, porque os teus filhos irão estudar nesse lugar, e nós, na vida pública de cidadão, precisamos fundamentalmente da educação, de uma boa educação pública. E o benefício é para todos, é da esfera pública. Então, de certa maneira, eu preciso entender um pouco acima da média, não sendo profissional, mas eu não posso ser, nesta área comum, tão raso a ponto de não entender nada, de não conseguir pensar o mínimo do mínimo possível. Então, esta complexidade que exige que a gente avance um pouquinho mais, mesmo não sendo a minha especialidade, a filosofia cumpre esse papel, deveria cumprir esse papel de repertório formativo para que o cidadão, quando sai do ensino médio, possa ter acesso a isso. Então, a educação é uma delas. A ideia de segurança pública, por exemplo, não podemos naturalizar a privatização da segurança pública. A segurança pública precisa ser feita pelo Estado, porque senão nós acabamos com o Estado. O Estado tem que ser mínimo. Pois é, às vezes a gente copia essa ideia e nós não conseguimos avaliar de onde ela sai, em geral, dos países mais hegemônicos, se lá o Estado é mínimo. Eu gosto sempre de lembrar que a Margaret Thatcher, em 82, 83, privatizou a água de Londres, a empresa que vendia água. Pouco tempo depois, aí começou a faltar água na cidade. Foi um caos. As pessoas tiveram que começar a comprar caminhão-pipa nas suas portas de prédios, por exemplo. E depois, a liberal Margaret Thatcher teve que comprar de novo a empresa de água. Então, conclusão, essa ideia, muitas das vezes, é um mito do Estado zero. E aí a gente vai zero o Estado na educação, na segurança pública, porque já não tem mais onde tirar. E aí essa é uma ideia de falso liberalismo. Esta ideia de falso liberalismo não coloca em xeque, a meu ver, a totalidade do liberalismo como pensamento, mas é muito mais um equívoco do que é o liberalismo. Da mesma forma que se faz equívoco do que é o socialismo, do que é o comunismo, se faz também do que é o liberalismo. Então, eu, enquanto cidadão, voltando, eu preciso entender um pouco de educação. Eu preciso entender um pouco de segurança pública. Eu preciso entender dos serviços fundamentais para a vida, por exemplo, as vias públicas, as concessões dessas vias, quando há, o que é uma via concessionada, o que isso está querendo dizer, o que é a concessão da TV pública, por que a gente usa essa expressão de concessão, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica ou de energia em geral, na forma de eletricidade, ou de gás de cozinha, que é um tipo de energia. Então eu preciso entender um pouco da saúde pública, o nosso glorioso SUS, a importância dele. Enquanto cidadão, então eu tenho esse desafio. Eu não sou médico, né? Eu sou professor, eu entendo de um desses campos, mas eu preciso entender um pouco mais do que é o sistema público de saúde. Eu preciso entender um pouco mais o que são as concessões públicas. Por que eu uso essa expressão, concessão pública? Estradas, água, energia elétrica. Quer dizer, isso pertence ao Estado. E o Estado concede à iniciativa privada para executar um serviço de fim público. Então eu preciso compreender que a vida é um pouco mais complexa. E eu, então, tenho esse desafio enquanto cidadão. Para eu ter a minha cidadania plena, eu preciso entender desses temas da vida pública. O meu canal se dedica a fazer isso. O meu canal, a minha profissão de professor de filosofia, de sociologia, de ensino religioso, eu me dedico exatamente a oferecer esse serviço.
primeiro nos espaços da escola formal, depois para grupos específicos que por uma série de questões demandam esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço, e aqui a internet, o YouTube, é este novo espaço, essa nova plataforma que nós podemos partilhar isso. É claro que eu não sou o único, existem vários colegas fazendo um excelente trabalho, ainda que, eu já disse, exista uma tendência dentro do YouTube que exagera a ideia do entretenimento. E aí o paradoxo são as pessoas que procuram e por isso é que tem mais demanda, ou se é esta estrutura que é um meio, que tem uma intenção que administra este meio, então nada aqui é ingênuo, se não é este meio que distribui este conteúdo e faz com que o entretenimento seja a maior pedida e não os conteúdos de maior formação e tudo mais. O fato é que aqui na internet, no YouTube sobretudo, nós temos uma oferta de uma paleta variada de conteúdo. Temos que garimpar para encontrar, digamos assim, conteúdos interessantes, mas existem, eu diria que para quase todo tipo e gosto. Agora, a entrega é que nós não sabemos por completo, todos reclamam disso, e é claro que todos gostariam que o seu conteúdo fosse entregado para a maior quantidade de pessoas, isso também é verdade. Mas eu diria que nós temos aqui na internet uma multiplicidade de conteúdos. O grande desafio é fazer com que conteúdos, digamos que a gente consiga encontrar conteúdos que gerem impacto positivo na minha vida. E que é óbvio que o entretenimento precisa continuar existindo, a ideia da diversão, da simples fruição, isso também é da condição humana. O desejo pessoal que eu tenho é que seja pelo menos um pouco mais dividido, que as pessoas possam encontrar mais conteúdos como o meu, que é uma proposta de construir um processo a longo prazo de benefício de quem acompanha o nosso trabalho, e que a pessoa também possa encontrar conteúdos de maior cunho, de cunho diversionista e etc. Eu acho que é preciso criar um mix que a pessoa possa transitar por uma composição e não por uma única fonte. Portanto, discutir a política, que é o que eu fiz aqui hoje, e propor que é preciso recuar um pouco antes do debate propriamente, é um trabalho público, de interesse público, de contribuição com a vida pública. Enfim, é isto. Talvez quem esperasse eu falar do PT ou do... Eu nem sei os partidos obviamente, mais à direita, todos eles, mas o PSDB, que rivalizou durante um tempo com o PT, e que, obviamente, para muitos críticos, o PT está mais próximo do PSDB do que muitos acreditam, sobretudo nos aspectos da política econômica. Mas a ideia é chamar a atenção e insistir que o meu trabalho está antes disto. Ele é a pré-política ou a protopolítica, quer dizer, a base do processo de formação dos indivíduos para se prepararem e depois fazer as suas opções e seguir em frente. Sempre destacando que é fundamental a diversidade na política. Quando eu não admito que haja um interlocutor que é diferente de mim e que tem aspectos diferentes, quando eu chego a esse ponto de não conseguir admitir isto, é sinal de que a política como um todo perdeu o sentido. E isso é muito perigoso. Isto é um retrocesso nos modos de organização humana. A política, como nós conhecemos, ela é um avanço extraordinário nos desafios de convivência comunitária, de convivência de 200 milhões de pessoas, 220 milhões de brasileiros. Então, assim, a política é a última versão dos apps, que nós precisamos cuidar dela, e o meu trabalho tem sido isso. Obrigado, até um próximo vídeo aula.